uma nova pessoa. Quando alguém está unido com Cristo, é uma nova pessoa. Acabou-se o que é velho e o que é novo já veio. Alguém pode não ser capaz de dizer exatamente a ocasião ou lugar de sua conversão, nem descrever toda a cadeia de circunstâncias em que ela ocorreu. Mas isso não prova que essa pessoa não seja convertida. Cristo disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que faz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. O mesmo acontece com todos os que nascem do Espírito. Como o vento que é invisível, mas cujos efeitos se podem claramente ver e sentir, assim é o trabalho do Espírito de Deus no coração humano. Essa virtude restauradora que nenhum olho humano pode ver, gera uma vida nova, cria um novo ser à imagem de Deus. Ainda que a obra do Espírito seja silenciosa e imperceptível, seus efeitos podem ser vistos. Se o coração foi renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho dessa transformação. Se bem que nada possamos fazer para mudar o coração ou nos colocar em harmonia com Deus, ainda que não devamos confiar em nós mesmos ou em nossas boas ações, nossa vida irá mostrar se a graça de Deus está habitando em nós. A mudança no caráter, nos hábitos e em nosso modo de agir poderá ser vista. O contraste entre seu comportamento passado e presente será claro e positivo. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. É verdade que pode haver um modo de agir correto, aparentemente mesmo sem o poder transformador de Cristo. O desejo de ter influência e a vontade de ser bem visto pelos outros poderão determinar uma vida bem ordenada. O respeito próprio poderá nos levar a evitar a aparência do mal. Um coração egoísta poderá praticar ações generosas. Quais seriam os meios que poderiam determinar de que lado estamos? Quem possui nosso coração? Com quem estão nossos pensamentos? Sobre quem gostamos de conversar? A quem dirigimos nossas mais calorosas afeições e nossas melhores energias? Se somos de Cristo, nossos pensamentos estarão com Ele e nele se concentrarão nossos mais doces pensamentos. Tudo que temos e somos será consagrado a Ele. Teremos o desejo de refletir sua imagem, possuir seu espírito, cumprir sua vontade e agradar-lhe em tudo. Aqueles que se tornaram novas pessoas em Cristo Jesus produzirão os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Não estarão satisfeitos com seu comportamento passado, mas por meio da fé do Filho de Deus, seguirão suas pisadas, refletirão o caráter de Jesus e se tornarão puros como Ele é. As coisas que antes detestavam
agora amam, e aquilo que amavam, agora aborrecem. O orgulhoso e vaidoso se torna manso e dócil. O que antes vivia exaltando-se a si mesmo, torna-se humilde e moderado. O alcoólatra deixa a bebida e o viciado se torna puro. Os costumes e modas impróprios são renunciados. O cristão não buscará o enfeite exterior, mas a beleza do coração, pois esta é uma beleza que não se perde, a beleza de um espírito calmo e delicado. O verdadeiro arrependimento não pode ser visto a menos que haja uma reforma. Somente depois de restituir o que roubara, confessar os pecados e tendo amor a Deus e ao próximo, o pecador pode ter certeza de que passou da morte para a vida. Quando, como pecadores e sujeitos ao erro, chegamos a Cristo e recebemos a sua graça perdoadora, o amor brota em nosso coração. Todo o peso se torna leve, pois o jugo que Cristo impõe é suave. O dever se transforma em alegria, o sacrifício em prazer. O caminho que antes parecia coberto de trevas se torna iluminado pelos raios do sol da justiça. O amor visto no caráter de Cristo se manifestará em seus seguidores. Ele sentia felicidade em fazer a vontade de Deus. Amor a Deus e zelo por sua glória eram o motivo dominante na sua vida. O amor embelezava e tornava nobres todos os atos do Salvador. Deus é a fonte do amor. O coração não consagrado não pode produzi-lo. Pode ser encontrado unicamente no coração em que Jesus reina. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. No coração renovado pela graça divina, todas as ações são feitas por amor. Ele modifica o caráter, governa os impulsos, as paixões, a inimizade e torna mais nobres as afeições. Esse amor faz com que a vida se torne mais amena e espalhe ao redor uma influência de bondade. Há dois erros contra os quais os filhos de Deus, particularmente aqueles que só há pouco aceitaram sua graça, devem especialmente evitar. O primeiro, já mencionado, é o de considerar as próprias obras, confiando em qualquer coisa que se possa fazer, a fim de se colocar em harmonia com a vontade de Deus. Aquele que procura se tornar santo por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o impossível. Tudo que o homem possa fazer sem Cristo está repleto de egoísmo e pecado. É unicamente a graça de Cristo, pela fé, que nos pode tornar santos. O erro oposto e não menos perigoso é o de que a crença em Cristo isenta o homem de guardar a lei de Deus, considerando que somente pela fé é que nos tornamos participantes da graça de Cristo e que as obras nada têm que ver com nossa redenção. Mas note-se que a obediência não é mera concordância externa, e sim o serviço de amor. A lei de Deus é uma expressão de sua própria natureza. É uma personificação do grande princípio do amor, sendo por isso o fundamento de seu governo no céu e na terra.
se nosso coração é renovado à semelhança de Deus, se o amor divino é implantado em nós, a lei de Deus não será colocada em prática em nossa vida? Quando o amor é implantado no coração e o homem é transformado segundo a imagem daquele que o criou, a promessa do novo concerto se torna real. Porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei nas suas mentes. E se a lei está escrita no coração, não fará com que a vida se molde a ela? A obediência, nosso serviço e aliança de amor, é o verdadeiro sinal de discipulado. Assim diz a Escritura: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. É somente a fé que, em vez de nos dispensar de guardar os mandamentos, nos torna participantes da graça de Cristo, dando-nos capacidade de obedecer. Não ganhamos a salvação por nossa obediência, pois a salvação é dom gratuito de Deus recebido pela fé. Mas a obediência é fruto da fé. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os nossos pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Aí é que está a verdadeira prova. Se aceitamos Cristo, se o amor de Deus está em nós, nossos sentimentos, pensamentos e ações estão em harmonia com a vontade de Deus, expressa nos preceitos de sua santa lei. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é direito é justo, assim como Cristo é justo. A justiça está definida no padrão da santa lei de Deus, apresentada nos 10 preceitos dados no Sinai. A chamada fé em Cristo, que tenta desobrigar os homens de obedecer a Deus, não é fé, mas presunção. Pela graça sois salvos por meio da fé. Mas a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Jesus disse acerca de si mesmo antes de vir à terra: eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guardo a tua lei no meu coração. E antes de voltar para o céu, declarou: tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Diz a Escritura: nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. A condição de vida eterna é hoje exatamente a mesma que sempre foi, a mesma do paraíso antes da queda de nossos primeiros pais. Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça. Se a vida eterna fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, a felicidade do universo todo correria perigo.
estaria aberto o caminho para que o pecado, com toda a sua miséria e tristeza, existisse para sempre. Era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus, mas deixou de fazê-lo. Devido ao seu pecado, nossa natureza se acha decaída e não podemos nos tornar justos. Como somos pecadores, profanos, não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Não possuímos justiça em nós mesmos com a qual possamos satisfazer as exigências da lei de Deus. Cristo nos proveu um meio de escape. Viveu na terra em meio de provas e tentações iguais às que sofremos. Sua vida foi sem pecado. Morreu por nós. E agora se oferece para nos tirar os pecados e nos dar sua justiça. Se você se entregar a Ele e o aceitar como seu Salvador, será considerado justo por sua causa, por mais cheia de pecado que tenha sido sua vida. O caráter de Cristo substituirá o seu caráter e você será aceito diante de Deus exatamente como se não houvesse pecado. E ainda mais, Cristo mudará o seu coração e pela fé irá morar nele. Pela contínua submissão de sua vontade a Cristo e pela fé, você deve manter essa ligação com Ele. Enquanto fizer isso, Ele operará em você o querer e o fazer segundo a sua vontade. Você poderá então dizer: esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Disse Jesus a seus discípulos: porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai que fala por meio de vocês. Assim, através de Cristo, você manifestará o mesmo Espírito e praticará as mesmas obras, obras de justiça e obediência. Nada temos em nós mesmos de que nos possamos orgulhar. Não temos qualquer motivo para exaltação própria. Nosso único motivo de esperança está em que nos seja concedida a justiça de Cristo, essa justiça produzida pelo seu Espírito que trabalha em nós e por nós. Quando falamos em fé, devemos fazer uma distinção. Existe uma espécie de crença que é inteiramente diferente da fé. A existência e poder de Deus, a veracidade de sua palavra são fatos que Satanás e seus aliados não podem sinceramente negar. Diz a Bíblia que também os demônios o creem e estremecem. Mas isso não é fé. Onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão à sua vontade, onde o coração lhe é entregue e as afeições se concentram nele, aí existe fé. A fé que opera por amor e purifica o coração. Por esta fé, o ser humano é renovado à imagem de Deus. E o coração, que em seu estado anterior não era sujeito à lei de Deus,
agora se alegra nos santos mandamentos, exclamando com o salmista: Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. E a justiça da lei se cumpre em nós, os que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aos que já experimentaram o amor perdoador de Cristo e que desejam realmente ser filhos de Deus, contudo reconhecem que seu caráter é imperfeito, sua vida cheia de faltas, e chegam a duvidar se o seu coração foi transformado pelo Espírito Santo. A esses, eu desejaria dizer: não recuem em desespero. Muitas vezes teremos de nos prostrar e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos rejeitados nem abandonados por Deus. Não. Cristo está à direita do Pai, fazendo intercessão por nós. Diz o amado João: escrevo isto a vocês para que não cometam pecado. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que não tem nenhum pecado. Ele nos defende diante do Pai. E não esqueçam as palavras de Cristo. Ele, o Pai, os ama. Ele deseja atraí-los de novo a si e ver refletidas em vocês sua pureza e santidade. E se apenas se entregarem a Ele, aquele em quem vocês começou a boa obra, há de continuá-la até o dia de Jesus Cristo. Orem com mais fervor, creiam mais plenamente. À medida que formos desconfiando de nosso próprio poder, confiemos mais no poder de nosso Redentor e haveremos de louvá-lo. Ele que é a saúde da nossa face. Quanto mais perto de Jesus você chegar, tanto mais cheio de faltas você se sentirá. Porque sua visão será mais clara e suas imperfeições poderão ser vistas em amplo e vivo contraste com sua natureza perfeita. Isso é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder, que a influência vivificante do Espírito de Deus está despertando em você. Um amor profundo e arraigado não pode ser encontrado no coração daquele que não reconhece sua condição de pecador. A pessoa transformada pela graça de Cristo irá admirar o caráter divino. Se, porém, não reconhecemos nossa própria deformidade moral, é uma prova inconfundível de que não tivemos uma visão da beleza e excelência de Cristo. Quanto menos enxergarmos nossas próprias qualidades, tanto mais veremos a infinita pureza e amabilidade do Salvador. A percepção de nossa pecaminosidade nos conduz a Ele, que é capaz de perdoar. E quando uma pessoa, reconhecendo seu desamparo, anseia por Cristo, Ele revelará seu poder. Quanto mais a sensação de nossa necessidade nos levar a Ele e à Sua palavra, tanto maior será a visão que teremos de seu caráter, e mais plenamente iremos refletir sua imagem.